É o terceiro momento que a gente vai passar esse tema que o Fábio pediu para trabalhar com relação a essas questões, tá? Dentro de cultura e sociedade. Então nós vamos trabalhar um pouco o que a Bíblia fala sobre família, a disfunção de família, mas isso vocês já têm ouvido em alguns momentos aqui, tá? Vocês já passaram por algumas aulas. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou tentar não entrar em outras salas, em outras aulas, tá? Porque tem muitos assuntos. Então a minha tentativa é de ficar focado, assim, preso como, sabe, camisa de força dentro dessa proposta. Então essa proposta a gente vai dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, eu vou abordar com vocês algumas questões históricas e filosóficas, tá bom? E depois, em outro momento, nós vamos trabalhar com alguma questão bíblica e mostrar como isso, se eu conseguir, mostrar como isso afeta a relação familiar. Tudo bem aqui? Então vamos lá. Cadê o ponto? Aqui. Me citem algumas disfunções familiares que você tem percepção ou que você constata. Os filhos mandando nos pais. Opa, olha aí. Eu ia falar isso. Filhos mandando em pais. É uma disfunção. Espero que seja percepção. Tá? Que mais? Os pais diferentes, Oi? ambições diferentes. Em que sentido? A mulher tem uma ambição e o homem tem outra Ok. ambição. Mulher e homem, marido e mulher, né? É. Marido e mulher com ideias, ambições, projetos diferentes. Aí estão os dois juntos, não se encaixa e temos problemas. Que mais? Filhos sendo educados pelos avós. Opa! Você tá falando de mim, né? É verdade, é verdade. Quem é avô tem um exercício duplo. Amar, mas a responsabilidade agora é dos pais. É verdade. Filhos educados pelos avós pode ser um problema. No meu caso, graças a Deus, tudo bem. Que mais? Papéis trocados entre marido. Papéis trocados entre maridos e mulher. Agora melhor. Ela provedora, protetora. E ele é um banana. Que não necessariamente é errado, Não. mas que sendo um banana passa a ser errado. Exatamente. Ok? Que mais? Falta do bom exemplo. Os pais não dão um bom exemplo aos filhos. Os pais não dão um bom exemplo dos filhos. Falta de referência. Falta de Responsável referência. neurótico. Vamos lá. Falta de referência dos filhos. Os pais não são boas referências. Que mais? Inversão de prioridades na família. Inversão de prioridade. Labora melhor? Por exemplo, a gente sabe que a família foi criada com propósito específico. Mas mesmo que o casal esteja de acordo, está de acordo para buscar outras coisas e não aquilo que é prioritário. Ok, então, ainda que o casal fale a mesma língua, ambos estão fora da prioridade de um plano maior que Deus estabeleceu para a família. É isso? Que mais? Filhos morando em casa por muitos anos. Oh, esse é um problema, hein, gente? Filhos que não saem de casa, não querem abandonar o ninho. Não é isso? Filhos, hoje em dia, é uma adolescência tardia, né? Filhos que terceirizam os netos para os avós. Tá, esse é outro problema. Tá ali próximo do que ele tinha falado. É isso aí. Os pais têm que... Os pais são, assim... Os pais, por definição, são responsáveis pela educação, né? E no caso que a Sayuri falou, os pais também têm que falar, vai embora. Vai embora de casa, vai andar sozinho aí, meu. Venceu o prazo aí, ó. Pais ausentes. Pais ausentes. Muito trabalho, muita... O que mais?
Falta de limites? Oi? Falta de limites? Falta de limites. Dos pais para os filhos? Falta de limite. Não é não. Horário é horário. Verdade. Mais alguma coisa? Casamento de. Eu vou falar, né? Pais que não são homem e mulher, como é que fala? Isso, Casamento fora da. essa palavra casamento entre homem e homem, homem e mulher, não cabe na mesma frase, tá? Ou afetivo. Essa palavrinha casamento não cabe na mesma frase. Mas, vamos dizer assim, nós temos hoje uma junção, certo? Protegida por lei, tá certo? E aí, a gente não tem que questionar isso. Lei é lei e acabou, tá? Tem uma proteção ali, a gente precisa entender isso, ainda que a gente não aceite, não concorde, tá bom? Porque a gente tem alguns princípios, mas existem algumas leis e a gente precisa tomar cuidado e obedecer essas coisas aí. O que mais? Mais nada? Vocês já são mestres, né? Na questão de família. Olha só quantos temas que foram aqui abordados e cada um desses temas vocês teriam condição de desenvolver através de algum estudo bíblico e lá na frente na igreja pregar. Porque vocês sabem quais são os problemas e vocês sabem quais são os princípios que dão solução para esse problema. É uma pregação. Tá bom? Então vocês já são teólogos nessa área. Vocês são teólogos, vocês conhecem muito. Tá? É óbvio, cara, mas a gente tem algumas dificuldades. Claro que tem. É natural, é normal, tá? Mas não podem dizer que, eu desconhecia. Vocês conhecem muitas coisas. Se vocês já têm uma caminhada de igreja, e eu sempre, deixa eu ver, vocês, quem é de uma outra igreja aqui recentemente está na fonte? Então vocês já têm um tempo de fonte, Igreja Batista Fonte, então vocês já sabem que esse assunto vira e mexe é tratado. E se vocês vieram de uma outra comunidade cristã séria, tá? Vocês sabem que também lá já foi tratado alguns desses tópicos todos que a gente falou. Então agora é o seguinte, tendo em mente que nós temos essas disfunções, vamos olhar um pouco para a história, tá? E entendermos que as coisas não começaram de um dia para o outro. As disfunções sociais, as disfunções na mente, na filosofia, não começou, ou as disfunções começaram de um dia para o outro. Você abriu a porta e falou assim, nossa, hoje está tudo diferente. Não foi assim. Existe um processo secular para que a gente chegue aonde chegamos. Então, o meu propósito, pelo convite do Fábio, é mostrar um pouco dessa caminhada, tá? Para a gente entender como é que esse negócio chegou até nós hoje. Mas eu assim, quando eu era criança, era diferente. Não é assim que a gente fala? Os mais aqui das décadas de 60, né? A década de 50, são poucos aqui, exceto o Cadão, que ele é novinho. Você também é de 60? E quando você é? 50, olha aí. Não era assim no meu tema. Meu pai falava e se eu não fizesse. O couro comia. Minha mãe dava chinelada, mas a chinela havaiana, não sei se é o chinelo havaiana que existe hoje. Certo? E aí tinha aquele troço que dava. Rapaz do céu, aquele troço perdia. Não era assim, é verdade, não era assim. Há 50 anos atrás não era assim. Mas há 100 anos atrás também não era como era há 50 anos atrás. E há 200 anos atrás não era como era há 100 e há 50. Como é que a gente chega nessa história? O que está por detrás? Quais são os pensamentos? E olha que coisa interessante, vocês vão ver ao longo dessa... Gente, eu vou passar assim, de raspão na história.
E raspão, não é o intuito a gente ter uma aula de filosofia histórica. Mas a gente vai passar de raspão e vocês falam assim, nossa, olha aí, essas ideias que estavam lá séculos atrás, aqui presente hoje. E elas vêm se desenvolvendo, vão criando forma, e a gente vai se adaptando a ela. Ok? Vamos lá. Vou pular algumas coisas que já foram faladas e a gente vai direto para a história. Bom, olha quanto tempo antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo. Tinha um camarada chamado Protágoras, filósofo grego, e aqui eu vou trabalhar inicialmente com a filosofia grega, tá? Por quê? Tinha filosofia antes do grego? Os gregos, claro que tinha. Pensamento filosófico, se vocês olharem lá no Antigo Testamento, nossa, é muitos séculos antes dos gregos. A maneira de pensar, a formatação do pensamento. Leiam, por exemplo, um livro do Antigo Testamento que fala sobre filosofia. Qual é? Oi? Eclesiastes. O outro é? Provérbios. O outro é? Oi? Não estou ouvindo, gente. Salmos. Jó. Cântico, né? Cânticos. Então, assim, o pensamento filosófico precede ao mundo grego. Tá? É que o mundo grego está mais próximo da gente e influenciou mais a Europa e, consequentemente, influenciou mais o país que a gente vive, América Latina. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o pensamento grego? E, de uma certa maneira, eles, assim, esses caras foram cabeçudos. Né? A gente teria um adjetivo aqui para eles. Protágoras. 5 séculos antes de Cristo. Olha o que Protágoras pensava, que influencia os outros pensadores gregos, que por sinal, vocês conhecem pelo menos 2 grandes pensadores gregos que influenciam o mundo ainda hoje. Quais são? Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles. Vou dar um exemplo para vocês. A teologia protestante, quem é um teólogo protestante que você fala assim, cara, esse cara aqui é genial? Que assim, o protestantismo bebe muito da fonte dele. Agostinho. Influência de Agostinho no desenvolvimento da teologia? Platão. Outro camarada que influenciou demais a teologia, especialmente a teologia católica, é século XIII, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem um desenvolvimento teológico e racional que inclusive é base da teologia católica ainda hoje. Qual é a influência no desenvolvimento teológico e do raciocínio teológico de Tomás de Aquino? Quais são os 2 pensadores? Platão e Aristóteles. Agostinho tem uma mente para desenvolver platônica. E Tomás de Aquino é uma mente aristotélica. E esse desenvolvimento está até os dias de hoje. Mas Paulo também foi influenciado pela teologia platônica. Paulo. A questão do ideal do céu. Paulo também. Se você ler o livro de Hebreus, por exemplo, o grego, que tem uma ideia platônica, ele fala assim, rapaz, quem que escreveu essa joia-prima aqui? Parece que o livro de Hebreus está assim, carregado de um desenvolvimento platônico, ainda que inspirado, mas tem, sabe, aquela ideia de sombra do que há de vir, tudo isso é uma ideia platônica. Não estou dizendo que Platão foi inspirado por Deus, não é isso. É no desenvolvimento teológico. Eu quero explicar alguma coisa para você. Quem que eu vou usar? Eu vou usar Platão, cara. A ideia de Platão no desenvolvimento, na explicação, é muito boa para eu trabalhar essa questão aqui. Entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar a falar do Protágoras. 5 séculos antes de Cristo, ele dizia assim, o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Presta atenção. Presta atenção no pensamento desse camarada.
O homem é a medida de todas as coisas. Gravem isso. O que ele quer dizer com isso? Humanismo. Humanismo. Cara, o centro é o quê? É o homem. 5 séculos antes de Cristo vem um camarada e fala que o homem é a medida de todas as coisas. 500 anos antes de Cristo, que dá mais ou menos 2.500 anos atrás. Você vai falar assim, nossa, mas hoje a hora que eu conversei com um camarada, é isso aí o pensamento dele. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas vamos lá, vamos ver como é que se desenvolve essa ideia de filosofia, essa ideia histórica. Vamos falar da igreja. Bom, Novo Testamento, Evangelho, a igreja cresce. Aí a gente vê as questões da Idade Média da igreja. Tá? Vejam que eu estou passando de raspão. Aí nós vamos ver um tal de São Cipriano de Cartago, século 3 depois de Cristo. E ele dizia assim, extra ecclesiam nulla salus, que é, olha, aula do Sidão também é? Não, todo mundo vai ter que responder junto. Aula do Sidão também é? Cultura. Todo mundo junto? Cultura. Extra ecclesiam nulla salus. Sabe o que significa? Fora da igreja não há salvação. Ou seja, foi uma época onde a igreja dominava o pensamento filosófico. Se você queria fazer alguma coisa, quem era detentora para dizer se era certo ou se era errado? A igreja. Então, fora da igreja não há salvação, embora tenha alguns princípios bíblicos que se encaixem perfeitamente aqui. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a igreja é detentora da palavra final. Se eu quisesse saber se está certo ou se está errado, eu tinha que ir para quem? Bom, mas passou o tempo. Século XVI vem com uma filosofia, com uma maneira de pensar chamado racionalismo. E aqui a gente tem o nosso amigo René Descartes. Tá? E ele começa também em latim dizer uma coisa interessante, que vai começar a fazer um movimento contrário àquilo tudo que está acontecendo na época da igreja. Ele vai dizer que cogito ergo sum. O que significa isso? Penso, logo existo. Tá? Ele está dando um passozinho assim. Que negócio é esse de falar que a igreja que tem a palavra final? Esse negócio aí é um movimento, gente. Preste atenção. É movimento histórico-filosófico. No século XVI, começa um movimento dizendo assim: penso, logo eu existo. Eu não preciso ficar mais dependendo da autoridade eclesiástica para dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer. Percebem? Ah, acabou aí? Não, nós estamos falando do século XVI. Está longe de chegar na gente ainda. Mas é um movimento. As coisas vêm crescendo. Posso continuar? Deu? Depois do racionalismo, tem um outro movimento chamado Iluminismo, século XVII. Um ícone do Iluminismo é Emmanuel Kant. Há um passo a mais distante daquela ideia de igreja manda. Já chegou o racionalismo, já chegou o movimento iluminista. E por que o movimento iluminismo? Porque anteriormente era época das trevas. Agora o homem está pensando e o homem está sendo iluminado. Muita coisa está acontecendo na mente do homem. Muitas decisões estão acontecendo filosoficamente,
historicamente, muitas coisas vão acontecendo e esse movimento é chamado de iluminismo. E o que Kant achava disso? Um ícone. O que esse camarada achava? Lê para mim. Kant argumentou que o verdadeiro conhecimento de Deus era impossível. Por isso ele criou uma divisão de conhecimentos entre fatos e fé. Segundo Kant, os fatos não têm nada a ver com religião. O resultado foi que os assuntos espirituais foram atribuídos ao reino da opinião e apenas as ciências empíricas tinham a autoridade de falar a verdade. Enquanto o modernismo acreditava em verdades absolutas, na ciência, a revelação especial de Deus, a Bíblia, foi expulsa do reino da verdade e da certeza. Ok? Olha só o que começa a acontecer no século XVIII, comecinho do século XIX. Chega o iluminismo e fala assim, olha, agora é o seguinte, fé é fé, ciência é ciência. Já viu isso nos dias de hoje? Onde é que começa isso, gente? Você abriu a porta e um camarada falou, fé é fé, ciência é ciência. Não, ó, isso está nas entranhas da história e nas entranhas da nossa sociedade. Kant diz assim, fé é fé, ciência é ciência. Se eu não consigo explicar alguma coisa aqui, se não for pelo método do empírico, de eu ir lá no laboratório, testar, e isso acontecer de fato, então eu estou no mundo da fé. Certo? E fé agora passou a ser relativo. Já está no mundo e no ambiente da opinião. Consigo explicar que Jesus andou sobre as águas? Sim ou não? Você tem uma explicação, camarada, para vencer a megera da força gravitacional? Porque a força gravitacional é megera, né? Você pode fazer que ela vai agir de qualquer maneira. Ela vai agir. Dá para explicar? Dá para explicar que Jesus transformou água em vinho, H2O em cadeia de carbono e outros elementos? Você imagina uma coisa dessa? Dá para explicar? Dá para explicar que Josué simplesmente falou para Deus, para o sol. Não, vocês não fazem ideia disso, né? Alguém já leu esse texto lá? Para o sol. Você sabe o que significa parar o sol? Parar a Terra de girar, né? Parar o cosmos de girar. Não é só a Terra. Para o Sol, parou o cosmos. E brecar sem tremer. E brecar sem tremer. E a gente não morrer. Certo? E parou, cara. E os caras continuaram ali, na Terra, naquela região, batalhando. Os da Gol. Certo? Não teve tribulação, né? O cara pegou no... Não, o cara parou o cosmos. A Terra parou de girar. Se a Terra parou de girar, parou tudo, né? Parou tudo. Ah, pô, tá bom. Então vai lá para Isaías. E Deus dá um sinal para o nosso amigo o rei Ezequias. E ele fala o quê? Hã? Do relógio do sol? Eu vou dar um sinal para você. Vai retroceder 10 graus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa retroceder 10 graus no relógio do sol? A Terra parou, agora deu ré. Certo? O tempo voltou. É uma coisa maluca. O tempo voltou. Alguns autores acham que 40 minutos. Sabe aqueles filmes de Hollywood que o cara volta no tempo? A máquina do tempo? Não, cara. Retrocedeu. Sinal. Dá para explicar? Consegue, pela razão, explicar isso? Muito bem. Então Kant vai falar o quê? Ó, esse é um assunto de fé. E se é um assunto de fé, é um assunto relativo. Se é um assunto relativo, eu penso de uma maneira e você pensa de outra. Se eu penso de uma maneira e você pensa de outra,
alguém vai pensar, isso é verdade. Mas outros vão pensar, isso aí é uma maneira de falar. Conhecem alguns argumentos hoje que fala isso? Gente, a Bíblia, ela é válida na questão moral, ética, mas fatos e verdades você não pode se apoiar na Bíblia. Por quê? Porque não dá para explicar, a ciência não explica. Então, por outro lado, tem um aspecto interessante que ninguém conseguiu explicar a gravidade até hoje. Que Deus é quem mantém essa força com gasto de energia de onde? De onde vem esse gasto de energia? A ciência não explica isso. Não. E nem eles, então, eles não podem se apoiar nesse tipo de argumento. Não. Concorda? Não tem argumentação, né? Assim como não tem argumentação para evolução, não tem argumentação. Você tem hipóteses, mas não é argumentação. Tem uma série de coisas, né, que a gente não entende e que na minha maneira de ver, a gente só vai entendê-lo quando estiver diante de Deus, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho daqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem 3 dimensões, não tem? Altura, largura e profundidade. É conhecido, né? Altura, largura e profundidade. Os cientistas estão já conversando e já tentando imaginar que tem uma 4ª dimensão. Tempo. Opa! Consegue entender isso? Para mim acabou. Entendeu? Acabou na 3ª dimensão, vamos parar por aí, não tenho mais idade para acompanhar essa questão. Tá bom? Eu estou altura, largura e profundidade, tá tudo bem. Eu já não consigo acompanhar computador direito, prefiro papel, então meus netos que se virem com essa questão. Você tá bem? Por quê? Depois é o meu marido que é velho. Você tá de louco aí. Você acordou bem, você acordou bem. Mas, você tá tudo tranquilo. Não, eu tô tranquilo. Não dá para acompanhar essa questão de tempo. Não dá. Né? Dizer que tem uma 4ª dimensão, essa dimensão é o tempo. O que é o tempo? Pronto. Aí já cara, você vai para um filósofo, pergunta para ele. Esse negócio aqui, o Fábio que pediu para mim, eu não sou filósofo. Entendeu? Eu estou tentando passar para você um resumo de filosofia com cabeça de engenheiro. Cara, pergunta para um filósofo, vai atrás de alguém que gosta de trabalhar com isso. Tá bom? Tem um filme interestelar que Rapaz, é ótimo. Acabamos de falar assim que É ótimo. ele fala sobre essa questão do tempo, sobre uma dimensão. E fala sobre a gravidade, é ótimo, assistam. Interestelar, é excelente. Tá? Excelente. Bom, iluminismo. Como se não bastasse, nós vamos andar um pouco mais e vamos chegar. Se tá difícil, vai ficar pior. Se tá difícil até aqui, vai ficar pior, tá? Porque esse camarada não tinha o que fazer, não queria trabalhar, morreu doido, né? A história mostra que ele adquire, né, ou tem sífilis, morre doidinho, mas ele era, né, o piradão. Nietzsche. Mas por que eu tenho que falar sobre Nietzsche? Porque é o seguinte, quando você começa a estudar Nietzsche, você vai ver que esse camarada é o pai do pós-modernismo. Teve outras influências? Claro que teve, não dá pra gente falar de todos os filósofos aqui. Mas Nietzsche, ele é o pai do pós-modernismo. Até hoje, as ideias de Nietzsche estão presentes. Numa obra dele chamada Crepúsculo dos Deuses, tá? Crepúsculo dos Deuses, um pouquinho antes é o seguinte, Nietzsche, ele trabalha com a ideia de forças vitais, tá? Ele vai falar assim, olha, quando nós olhamos para o ser humano, nós temos que ver que existem forças vitais. Bom, aí você fala, tá legal, ele denominou como isso, vamos tentar entender o que é isso.
dentro desse aspecto de forças vitais, existem as forças ativas e as forças reativas. O que é uma força ativa e uma força reativa? A força ativa, eu vou dar um exemplo que o Clóvis de Barros, em 8 minutos, descreve Nietzsche, eu acho fantástico. Depois, se vocês escrevem Nietzsche, busquem lá no Google, no YouTube, Nihilismo de Nietzsche, conforme o Clóvis de Barros, 8 minutos. Ele é um filósofo, professor, ele vai entender, ele vai explicar bem melhor que eu, mas ele vai falar de forças ativas e forças reativas. O que é uma força ativa? Uma força ativa é um Ayrton Senna, Schumacher, Ronaldinho Gaúcho. Entenderam? Isso é uma força ativa, é uma força da natureza. O camarada pega a bola e é considerado o bruxo. Ninguém sabe o que ele vai fazer com a bola, cara. Né? O Ayrton Senna, na época dele, gostava de correr com chuva. Era doido para estar chovendo, porque ele acelerava na chuva, enquanto os demais ficam com cautela, acelera na chuva. Schumacher, quantas vezes esse camarada foi campeão? Ou hoje em dia o Hamilton, né? Jordan. Você viu o que o cara faz com a bola de basquete? Desculpa, cara. Jordan. Michael Jordan. Esses camaradas. A bola pra mim, ele faz com o ar, né? Ele rompe a ar. Ele para no ar para jogar uma bola. Nietzsche falava assim, esses camaradas são forças ativas. E o que são as forças reativas? As forças reativas é um conjunto de pessoas que tem que parar a força ativa. Como é que você vai marcar o Michael Jordan? Essas forças reativas têm que se juntar, tá? Para parar esse camarada. Como é que você vai parar o Ronaldinho Gaúcho a hora que ele está encantado com a velocidade que ele tem, fazendo aquela genialidade com a bola? Só na pancada. Então as forças reativas são aquelas forças que faz com que as forças ativas parem. E as forças reativas vão usar algum subterfúgio. Vai falar em transcendência para parar a força ativa. Rapaz, confusão, né? Então ele vai falar assim, esse negócio de Deus, esse negócio de achar que lá é melhor, esse negócio de dizer que vai ter uma eternidade, esse negócio de falar que as coisas lá vão ser restauradas, são ideias para parar essas forças ativas que existem na nossa sociedade. Tudo isso é invenção. Por isso, numa obra chamada Crepúsculo dos Deuses, Nietzsche vai dizer: Deus está morto. Ele está olhando a sociedade e ele está dizendo: nós matamos Deus. O cadáver de Deus está cheirando mal. Está em estado de putrefação. O que a gente não tem é coragem para jogar uma pá de cal em cima e enterrá-lo definitivamente. As forças reativas não têm coragem de assumir que Deus está morto. Não. E aí a consequência lógica desse pensamento é que quem continua acreditando em Deus ou é irracional ou não tem massa cinzenta suficiente para... É fanático. Quem não acredita nisso é uma força reativa. Nessa época tem algum nome contrário que combatia? Ele tinha muita força, mas tinha alguém do nosso lado combatendo isso? De expressão? Sim, nós sempre tivemos pessoas assim, do meio protestante
tá? Que se levantavam contra essas ideias. O pai dele era pastor de igreja. Esses camaradas aqui, todos eles têm influência religiosa. Todos. Ninguém nasceu num berço completamente ateu. Todos eles, de maneira geral, europeus. Semear falhou nessa época. Oi? Semear falhou nessa época. Semear falhou. Semear falhou. Todos esses camaradas são influenciados por uma teologia protestante. Tá? E por alguma questão do descrédito ou não ver alguma coisa entre os pais. Ou são judeus também. Né? Oi? Ou são judeus. Ou são judeus. Ou são judeus. Então, muita influência. E tem gente que vai questionar muito isso, mas eu não trouxe aqui os questionadores dessas ideias. Marx ele foi um exemplo desse tudo que ele fazia, né? Tudo que ele tentava fazer não dava certo, talvez que o cara ficou deprimido com isso e falou, então vou contra. Vou contra. Ó, é assim, gente, para vocês terem uma ideia de Nietzsche, as teorias de Marx, para Nietzsche, nada mais é do que uma força reativa. Ele está dizendo, olha, comunismo, igreja, comunismo, democracia, tá? Democracia, tudo isso são forças reativas para parar a força ativa que o ser humano tem. Por que tem influência hoje? Bom, quando Nietzsche diz que Deus está morto, rapaz, é um negócio sério, certo? Porque ele está dizendo que a sociedade matou Deus. Bom, se a sociedade matou Deus, significa que as questões verdadeiras, e a gente vai entrar daqui a pouco no pós-modernismo, que as questões de verdades éticas estabelecidas por Deus desde o princípio, inclusive família, está no campo da relatividade. Não necessariamente é verdade. É só mais um jeito de parar o ser humano com a sua força ativa. Tomar um café? Vamos ser ativos nisso? Bom, gente, como se não bastasse o desenvolvimento filosófico que a gente tem tido ao longo do século, nós também precisamos entender que houve movimentos tecnológicos e movimentos sociais. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Nós não abrimos a porta e o mundo ficou diferente. Nós não acordamos de manhã, saímos para trabalhar ou fazer alguma coisa e vimos que o mundo mudou. Não é assim, tá? As coisas vêm, se misturam e a gente não consegue entender direito. São formatações que a gente não percebia e agora estamos percebendo e novas formatações vão acontecendo. Presta atenção, tá? Olha os movimentos, olha a Revolução Industrial. Revolução do século XVIII, século XIX. O pessoal estava falando em vapor. Os caras estavam falando em hidráulica, falando em mundo têxtil. Essa foi a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que é no meados do século XIX, meados do século XX, os caras estavam falando em comunicação. Como é que a gente pode aprimorar a comunicação entre as pessoas? Tecnologia para se comunicar. Telégrafo, telefone, lembra aqueles telefones? Telex. É uma tecnologia que, final do século XX, meados do século XXI, internet. Quarta Revolução Industrial, século XXI, inteligência artificial. Nós estamos num mundo em transformação. Em 1900, como foi o avião? Santos Dumont, os irmãos Wright?
1908. Não, Santos Dumont é 1916, não é? 1916? Não, 1908 já tinha já. 1904. Começo do século XIX. Comecinho do século XIX. Avião. Em 1969 acontece o quê? Lua. Demorou 19 séculos para a gente voar. De uma maneira boa, tá? Aí do penhasco também é. Mas 19 séculos para a gente sair do chão e 19 séculos, em 60 anos depois a gente estava na Lua. Teoria, né? Bom, teoria. O homem não pisou na Lua. Isso daí é assim. 60 anos depois, 1969 para século 25, 60 anos depois, a gente está falando de inteligência artificial. Prestem atenção que as transformações filosóficas e industriais, elas andam muito rápido. A gente está inserido nesse contexto. Tá? Algum tempo atrás, vocês imaginavam que os crentes se reuniriam virtualmente? Vocês imaginariam que nós teríamos reuniões de células, coinonias, virtualmente? Era possível imaginar uma coisa dessa? Como se não bastasse essa revolução industrial, nós temos movimentos sociais. Então tem movimento filosófico que vai se misturando com os movimentos industriais que vão se misturando com os movimentos sociais. Olha só, movimentos sociais que aconteceram. Século XX, século XIX e século XX. Foco na igualdade jurídica com o direito ao voto e educação. Século XIX, as mulheres saíam na rua e falavam: a gente tem direito a votar. Imaginou um negócio desse hoje? Tem direito a votar. Eles não votavam. Século XX, amplia o debate para o pessoal político, abordando questões como direito reprodutivo e autonomia sobre o próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Século XX em diante, emergem novas organizações como as ONGs, e cresce a preocupação com raça e outras identidades vão se cruzando com a experiência de gênero, como no caso o feminismo negro. Racismo ambiental. Raça, gênero, ambiente. Agora você não consegue, não dá mais para você, sabe? Do que você está falando? Não consegue mexer mais. Então já não é mais a questão do gênero, é o gênero misturado com a etnia. Perceberam? Todos esses movimentos estão presentes nos dias de hoje. E nos dias de hoje a gente está falando sobre família. Uma ideia, um princípio do livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Está distante ou não está? Conseguem ver a ponte histórica desse negócio todo? A distância e o que se passa para a gente chegar nos dias de hoje? Aí a gente tem os dias de hoje, pós-modernismo. Então vamos lembrar? Olha o nosso amigo Sócrates. O que ele falava? Mas, pensamento grego, lá 5 séculos antes de Cristo, o que ele falava? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Igreja, fora da igreja não há salvação, iluminismo, aí os dias de hoje, de novo, Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Percebem? O ciclo começa lá.
passa por tudo isso, a gente volta lá. Por isso, quando você abre a porta, não significa que o mundo mudou, o mundo está em transformação e vai continuar em transformação. Quando a gente entra em pós-modernismo, o que a gente vê? O que a gente observa? Eita! Agora complicou, porque eu estou vendo o projeto aqui. É a obra, velho. Eu falei. Não falei. Secreta aí. Mundo tá uma bagunça. Tô vendo? É pós-modernismo. Inteligência artificial. Aí a gente entra no pós-modernismo. E quando a gente entra no pós-modernismo, com tudo isso, com todas essas influências, tá? Algumas pessoas acham que o início do pós-modernismo é 1989, quando cai o muro da Cortina de Ferro, Berlim. E aí tem um movimento que o pessoal fala que é um movimento líquido, né? As coisas se misturam. E nós estamos vivendo num ambiente tudo misturado. Verdade. Não existe verdade absoluta. Nietzsche, Kant, está tudo aqui, ó. Não existe verdade absoluta. Tem certeza disso? Se não tem verdade absoluta, eu não tenho discernimento absoluto. Perdi o discernimento. Eu não tenho mais. Qual é o meu parâmetro para discernir uma coisa? Qual é o meu parâmetro para discernir se algo é certo ou se algo é errado, se eu não tenho um absoluto para eu comparar? Isso é um grande nó. O discernimento é um grande nó. E o pluralismo, né? Eu convivo hoje, vocês convivem hoje com tantas ideias e com tantas crenças que às vezes fica difícil você conversar, inclusive, sobre salvação. Inclusive sobre salvação. Deus tem dado oportunidade para eu conversar com algumas pessoas do meio católico sobre Bíblia, estudar a Bíblia com eles. É uma coisa assim, é uma coisa que impressiona se você olhar, se você parar para pensar, e tudo isso vem na minha cabeça. Cara, eu estou estudando a Bíblia com o camarada, ou com um grupo de pessoas, eles entendem o que você está falando, eles concordam com o que você está falando, tá? Aí você virou a página para ir para um outro lugar, aquela mesma pessoa que concorda com o que você está falando, que entendeu o que você está falando, vai dar uma pérola. Vai soltar uma pérola no meio do grupo que você fala assim, meu Deus do céu, tem que começar tudo de novo. É impressionante a quantidade de crenças, de valores nesse ambiente religioso, vamos chamar de religioso, tá? Nesse ambiente religioso, quando você confronta com as escrituras, o cara entendeu, está caminhando, virou a página, pérola. Você fala assim, meu Deus, não entendeu nada. Aí quem entra em crise? Você. Tem que rasgar as vestes, tentar Eu entro em crise, sabe por quê? Eu falo, meu Deus do céu, o que é que eu fiz errado? Estou falando sério com vocês, o que é que eu fiz errado? Essa questão do pós-modernismo constrói a nossa mente, no início da nossa cultura, uma colcha de retalhos, e não mais um padrão de uma colcha normal. É isso? Então, a gente tem que entender que é um processo longo e demorado na hora da gente substituir aquele quadradinho pelo quadrado homogêneo. E isso dá muito trabalho. Dá trabalho demais a conta. Paulo, é um negócio impressionante. É um negócio assim, quando você caminha com essas pessoas, eu tenho caminhado já 1 ano, 2 anos com essas pessoas, cara, a hora que você pensa assim, meu Deus, agora está indo, volta a coxa de retalho. Aí eu tenho que, diante de Deus, falar, Senhor, a obra é tua, não é minha, a obra é tua. Coloca isso no meu coração. Porque o pluralismo de ideias é uma coisa impressionante. É um negócio impressionante.
Muitas vezes a gente faz estudo ou está no meio de grupos mais homogêneo, né? Faz parte da igreja, fica com um grupo heterogêneo religiosamente falando. Rapaz, a coxa de retalho que aparece não é brinquedo. Assim, você vai para um estudo, você tem o católico tradicional, você tem o católico separado, o católico questionador, o espírita, o católico não praticante, o católico, o protestante que tem problema na sua igreja. Cara, é uma coxa de retalho que você fala assim, opa, deixa eu me afastar, me benzer, né? Porque aí você tem que né? Você tem que usar de todos os argumentos, né? Você vai se benzer um pouquinho, joga água, joga sal, vem pra cá e volta, sabe? É impressionante. Pós-modernismo, nós estamos vivendo isso. Bom, aí a gente entra na questão da família. Vocês já viram falar de família moderna? Tem até uma série, né? A Modern Family, e você via o negócio assim, né? Você tinha um casal, vamos dizer assim, um casal homoafetivo, que vai fazer o quê? Vai adotar uma criança, junto com o pai, que já era divorciado, que casa com uma pessoa mais nova. Gente, o ambiente familiar entrou nessa área da pós-modernidade. Como se não bastasse isso, você tem uma família pós-moderna que não se conversa mais a não ser por celular. Você não tem mais um diálogo a não ser que toque o celular e você está respondendo o WhatsApp. Isso faz parte do pós-moderno. Não tinha isso 50 anos atrás. Tinha. Ou você prestava atenção naquilo que a pessoa estava falando, ou você levantava e ia embora. Hoje tem celular. Então, e a gente percebe uma linguagem toda envolvente, né? Tirando ali o aviso, né? O alerta sobre os celulares, as telas, mas ali em Modern Family, substituir os filhos por pets, tem uma coisa assim, que legal. Bonitinho, né? Bonitinho, não tem nenhum problema. É divertido. Não sei. Vai ter impacto durante Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, olha, eu estou fazendo um trabalho num abrigo e tem 3 irmãos no abrigo, separado, né? Os 3 irmãos juntos, os pais estão lá juntos. Ninguém adota, porque são 3 irmãos com uma certa idade. Quem que está se aproximando deles? Um casal homoafetivo. Para adotar. Percebem? Olha as coisas. Fala assim, cara, é melhor eles serem adotados por um casal homoafetivo ou ficar naquele lugar sem ninguém? É melhor separar os irmãos, deixar 2, um casal e o outro um outro casal, ou o casal homoafetivo que topa ficar com essas 3 crianças. Difícil, né? Complicado, né? Eu falo assim, que o meio influencia e molda a mente das pessoas, né? Numa velocidade, hoje em dia, descomunal, né? Agora também pergunto, qual o interesse dos principais dirigentes, os dirigentes no mundo, que é conveniente a eles também esses movimentos? Cara, assim, eu não sei se é conveniente, mas eu vou antecipar a matéria. O mundo jaz no maligno. Tá? Aqui não interessa se é filósofo, se é presidente, se é pensador. Tá todo mundo, passou a régua, tá todo mundo no maligno, meu filho. A sociedade é isso aí, o príncipe do mundo está presente. Vamos ver um pouco isso daqui, né? Aguenta aí. O príncipe do mundo está presente. Mas o que eu queria alertar com vocês é que tem situações complicadas. E a gente precisa ter cautela
Eu não estou dizendo que nós precisamos abrir mão, não é isso, não estou falando que tem que abrir mão de princípios, mas tem situações complicadas que talvez cheguem para você e você fala assim, e aí? E aí? O pós-modernismo é essa coxa de retalho cheia de situações complicadas. Bom, isso aí, pessoal, estou aqui esperando. Deixa eu falar com vocês. Cara, não consigo virar. Só passar pelo projeto, aí. Não, meu projeto é secreto. Projeto é secreto, cara. Tô ganhando uma grana preta da NASA, eu vou ficar, mostrei aqui, você conheceu o tamanho do calor. Você eu quero falar com vocês, o que isso tem a ver, o que tem a ver tudo isso? Deixa eu falar com vocês sobre o Doutor do Liro. Vocês sabem o filme Doutor do Liro, né? O que aconteceu com o Doutor do Liro? O que aconteceu? Quem sabe falar alguma coisa do Doutor do Liro? Os animais. O quê? Falava com os animais. Quem falava com os animais? Eu quero falar sobre o Doutor do Liro do Antigo Testamento. Eu quero falar sobre Balaão. Balaão foi o Doutor do Liro, ele falava com os animais. A história, e aqui assim, eu vou lembra que eu falei para vocês, primeira tarde a gente vai trabalhar essas questões de filosofia, tal, como é que a gente está convivendo hoje, o que está acontecendo. Agora eu queria apresentar um texto bíblico para a gente linkar essas coisas. O que eu vou falar está no livro de Números e também no livro de Apocalipse, quando Jesus está escrevendo uma carta, está dando uma bronca na igreja de Pérgamo. Bom, vamos lá, vamos ver a história do Doutor do Liro. Quem conhece essa história? Eu vou tentar resumir, porque a gente já está com o tempo avançado. Quem conhece essa história? Quem conhece a história de Balaão, gente? Tá, todo mundo. Todo mundo conhece a história de Balaão. Então vamos lá. Israel, vamos contar essa história de maneira resumida, tá legal? Israel está aonde? Está saindo da onde, indo para onde? Está saindo do Egito e está indo para a Terra Prometida. Tá legal? Está no livro de Números. No meio do caminho, aquela multidão caminhando. Tinha gente pra caramba no deserto. Tá? Alguns autores acreditam que tinha mais de 1 milhão de pessoas caminhando pelo deserto. Os cálculos falam de 5. Olha, é gente, cara. Caminhando. Quantos habitantes tem Campinas? 1 milhão e pouco. Você já pensou Campinas andando pelo deserto? Outro falando assim, em termos numéricos. Está caminhando. Está indo para a Terra Prometida. E está passando por onde? Regiões que tinham donos, reis. Tá? Eles estão caminhando, então o que os camaradas falam? Pô, esse povo aqui vai entrar aqui, eu vou perder tudo, meu. Tem um camarada, um tal de Balaque, depois vocês leem detalhes, eu vou contar de forma genérica. Um tal de Balaque, e fala assim, cara, eu preciso dar um jeito, eu não consigo viver, eu não consigo batalhar com esse povo, é muita gente. É muita gente. Então eu vou chamar um camarada. Tá? Essa história é uma história assim meio complicada. Um camarada que faz feitiços. Um camarada que joga praga. Certo? Eu vou chamá-lo, vou pagá-lo e ele vai jogar uma praga, tá?
vai mandar uma maldição através da palavra. Olha que coisa. É nos dias de hoje, né, igreja, que manda maldição através da palavra. Maldição através da palavra para que esse povo dance. E lá vai Balaque e manda chamar Balaão. Certo? Balaão vai, percebe que tem uma grana envolvida, tudo bem, ele fala assim, olha, é o seguinte, Deus falou para mim que não adianta eu fazer nada com esse povo aí, porque é um povo abençoado. E ele vai e fala para Balaque, ele fala o seguinte, não dá para eu amaldiçoar esse Deus, falou para não fazer isso. Balaque vai, manda mais um grupo para falar com Balaão. Aí Balaão fala assim, ó, e a coisa vai aumentando, a grana vai aumentando, né? A situação financeira vai ficando cada vez melhor. Ó, espera um pouquinho que eu vou ver o que Deus... Agora é assim, espera um pouquinho que eu vou conversar com Deus para ver o que Deus quer que eu faça. Tá? No meio do caminho, Balaão, em cima da sua mula, certo? A mula de Balaão, começa a ter uma visão. Ela vê o quê? Um anjo. A mula vê um anjo. E ela se espreita contra a parede e aperta o pé do Balaão. Por quê? Pô, tem a parede aqui, tem um anjo aqui, a mula. Tá legal? Balaão fica o quê? Bravo e começa a bater na mula. Aí Deus faz o quê? Faz a mula falar. E a mula fala. Tá bom de Betel? E a mula fala, cara. Até hoje. Parecido. Tá cheio de mula falando hoje. E a bola falou. A mula falando. Olha só, cara. Olha só esse detalhe. Você começa a ler e fala assim, eu tô doido, cara. É que negócio maluco. O que eu fiz para você me tratar desse jeito? Se isso não é impressionante, ele fala com a mula. Como se não bastasse ele ouvir a mula falando, ele continua falando com a mula. O que você faria? Se o seu animal, você está em cima de uma mula e ela fala com você, o que você faz? Amarrado. Cara. E ele fala com a mula. E ele dá uma bronca na mula. Depois o anjo aparece para ele e ele percebe o que ele estava fazendo. Bom, mas a história não termina aí. Certo? Ele vai até Balaque. E a Balaque fala assim, olha, eu quero que você fale alguma coisa contra o povo. Ele fala, tá bom. Ele vai falar, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Balaque chama ele de novo, cara, eu quero que você amaldiçoe. E ele vai, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Aí a reação de Balaque é extremamente interessante. Ele fala assim, em outras palavras, ele não fala exatamente, pelo amor de Deus, acho que ele fala assim, pelo amor de Deus, não abençoa, mas também não amaldiçoa, mas não abençoa, não fala nada, cara. Fica quieto, sabe aquela situação? Fica quieto, olha pro povo, fica quieto. Você não vai falar mal do povo, mas não fala bem. Interessante, tem 4 situações aí. Desde a primeira, a gente vai ver um diálogo até Números 25. Essa situação, mas o que tem a ver com isso? Bom, abram lá em Números 31, no versículo 8 e no versículo 16. Parece aqui, até número 25, que Balaão saiu de cena. Acabou. Mas o que acontece em Números 31, versículo 8 e no versículo 16? Quem pode ler? E mataram o homem feio, mataram amigos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ok.
Ali em 31, no capítulo 31, versículo 8, fala que mataram um monte de gente e Balaão mataram a espada. Ué, ele já tinha sumido ali em Números 25. Tá? Mas fala que ele foi morto. A espada. Veja o versículo 16. Eis que estas, do conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre congregações do Senhor. Numa batalha, Moisés manda matar todas as mulheres. E eles deixam mulheres sem matar. E aí vem o versículo 16 e fala assim: por que vocês não mataram as mulheres? Elas seguiram o conselho de Balaão. O Balaão tinha sumido no capítulo 25. Dá uma olhada agora, por favor, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Jesus falando para a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tática de Balaque. Tática de Balaão. Deus mandou. O Balaque queria que ele amaldiçoasse. Ele não conseguia. Ele percebeu que não ia conseguir. O que ele fez? Falou assim, negócio seguinte, vamos ver assim. Vamos fazer armadilhas. Induzir o povo a desobedecer a Deus. Ele induziu o povo a desobedecer a Deus, mas não de maneira direta. Não vai dar diretamente aqui, a coisa vai ficar complicada. Então, de maneira sutil, ele induziu Balaque a mandar mulheres para que ela se envolvesse com homens de Israel, para que eles cometessem adultério, que era diante de Deus, e comessem comidas sacrificadas aos ídolos, e assim pecassem. E assim Deus seria obrigado a fazer o quê? Matá-los, como aconteceu no livro de Números. Por causa do pecado, muita gente morre na tribo, muita gente morre na nação. O que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte: as coisas não entram pela porta da frente. Quando nós estamos tratando com filosofia, com sociedade, com movimentos, com família, as coisas não entram pela porta da frente. Elas entram na família, nas igrejas, pelas brechas, pelas armadilhas. Nada é claro nesse ambiente que a gente vive pós-moderno. Nada é claro. A tática de Balaão continua viva e ativa. Satanás, que é o príncipe desse mundo, sabe fazer armadilha. Nada vai ser declarado e entrando na sua família, e entrando nas questões igreja, de maneira clara, pela porta da frente. Serão armadilhas. E para fazer armadilhas, nesse século XXI, está assim de coisa. É o celular, são os filmes, são seus filhos na escola, são seus amigos. As armadilhas estão presentes, gente. A sociedade vai gerar oportunidades para você abrir as portas do fundo. A tática de Balaão está presente.
O que a gente precisa fazer? Cada vez mais atento, identificando isso. Mais atento. Bíblia na mão, cultura na outra. O que esses caras estão falando? O que a Bíblia fala? O que esses caras estão ensinando para o meu filho? O que a Bíblia fala. Atenção. Atenção redobrada. Vocês que têm filhos mais novos, né? Porque a gente, depois de uma idade, a gente vai trabalhar na questão dos netos e tudo mais. Mas vocês que têm filhos mais jovens, fiquem atentos a essa coisa. A armadilha está presente. Olhem para a cultura. Tente entender o máximo possível essa cultura. O que está sendo falado? Filme é um negócio interessante, né? Filme é um negócio interessante. Se você gosta como eu gosto, tá? Eu vou dizer, gosta como eu gosto, presta atenção. Porque uma informação está lá no meio. Uma ideia está lá no meio. É a ideia do roteirista, é a ideia do diretor, está lá no meio. Saiba identificar. Às vezes a gente torce para o bandido, né? Não é isso? A gente torce para o bandido. Às vezes a gente quer que o mocinho extermine o bandido. Tudo bem, eu entendo, faz parte da nossa maneira de pensar, mas presta atenção. Cuidado. Cuidado. Tem uma ideia por detrás disso. Presta atenção. Cultura numa mão, filosofia na mão, movimento social aqui, Bíblia aqui. Atenção, as armadilhas estão postas. E aqui eu termino com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Renova a sua mente. Renova ela constantemente. Tá? É aqui que as armadilhas começam a aparecer. E Efésios capítulo 6. Monte guarda. Porque a nossa luta não é contra sangue, contra carne. E a luta não é contra o Nietzsche. Percebam? Minha luta não é contra Marx, e nem contra o Marx. Eu posso discordar completamente, mas a minha luta não é contra aqueles que representam o que falam isso hoje. Minha luta é contra principados e potestades. Cultura na mão, Bíblia na outra. Beleza? Perguntas? Uma observação, essa coxa de retalhos é como se fosse uma cortina de fumaça enorme para que a gente não possa ver a luz do Evangelho e que propõe colocar Deus no centro quando Jesus ora. Venha o teu reino, seja a tua feita vontade. Pelo contrário, põe um homem no centro e atrapalha tudo isso. A gente conversa bastante, a gente também gosta desses filmes e vê quanta carga de valores humanocêntricos que a gente vê nos filmes. Tudo para destronar Deus e pôr o homem, entre aspas, no trono do nosso coração. Se o C.S. Lewis tivesse vivo hoje, ele escreveria mais livros a respeito de Cartas do Inferno. Né? Porque na época dele é pós-guerra, então ele estava olhando, mas hoje eu acho que ele faria vários livros. O que é que o diabão está falando para o diabinho? No começo você falou que a gente está discutindo exatamente a mesma estratégia do engano. Foi isso mesmo que Deus disse. Né? A mesma estratégia. É a mesma estratégia. Tornar normal. Outro dia eu estava vendo a aula do... esqueci o nome dele. Ele estava falando da sedução, né? Ele falou assim, o problema é que em Gênesis tinha uma fruta. Ó, aquela fruta lá você não pode comer, tá? Não interessa a fruta aqui. Aquela fruta você não pode comer. Hoje a banca tá cheia, cara. Né? Hoje a banca tá cheia. Oi. Também é interessante que eu fui criada nesse... Eu me converti faz uns 20 anos, né? Fui convertida pelo Espírito. E é interessante ver na vida, que você falou dos grupos de estudo católico, eu fui católica. E
e assim, miscigenado, toda essa concha de metais. E é interessante ver o Espírito agindo. Então eu acho que é muito importante a gente ter a Bíblia e a Escritura, mas a gente lembrar que na verdade quem que vai fazer as coisas é o Espírito, né? E como isso influencia na minha percepção. Isso é minha luta, às vezes, em oração, tá? Deus, o Senhor tem que convencer, não adianta. Se a tecla SAP não entrar em ação aqui, não adianta. E uma coisa também que eu tenho percebido por causa desse dilema de conteúdo, né, que circula e que vem trazer valores e coisas que são distorcidas aí, baseado em filosofias Nietzsche e tudo mais, isso aí está muito presente, mas eu percebo que às vezes a gente ignora que o pior efeito disso não vem por causa de necessariamente instruir ou propor um valor novo que a pessoa não tinha. O problema disso é que isso faz florescer as coisas que já estão lá dentro. E que naturalmente o homem está propenso àquilo. Então, essas coisas elas fomentam, de certa forma, o que já está lá. Sim. Então, às vezes é meio um pouco ingênua a nossa postura de tipo assim, não vamos nos contaminar com essas coisas. Não, meu amigo. Tá lá. As coisas, você já está contaminado. Está contaminado. O seu problema é não deixá-las terminarem. Às vezes eu vejo algumas discussões, eu falo assim, cara, mas essa discussão pelo prisma bíblico não faz sentido. Você já deve ter ouvido falar sobre o marxismo cultural. Quem já leu aqui, já ouviu falar muito de Antônio Gramsci. A pessoa está entrando na cultura e tal. Gente, que novidade que é essa? Vocês estão achando que isso é novo? Olha lá o Antigo Testamento. Vocês acham que o Gramsci pensou, o manifesto que ele fez, ou o manifesto de Frankfurt, sabe, você pensa que isso é novo, é coisa nova? Juízes, né? Cada um fazia como era a Juízes, tá lá no Antigo Testamento, é só ler a Bíblia. Não precisamos discutir, nossa, nós estamos vivendo o marxismo. Faz tempo! Talvez a questão... Faz tempo, você só deu um nome e rótulos diferentes. Talvez a questão seja a intensidade. A intensidade agora ela está maior, né? A gente viu, você falou sobre a diferença, realmente há 100 anos atrás e 50 anos atrás, mas 50 anos para cá, eu lembro que a gente tinha que fazer um interurbano, pedia a ligação da telefonista, às vezes demorava 24 horas para completar, 74, 73, 75. Aí demorava 24 horas às vezes para fazer uma ligação para São Paulo. Então, agora, nesses últimos anos, houve uma evolução muito intensa e aumentou muito mais as distrações e as tentações. Claro. E as possibilidades de negócios satânicos. Isso. Certo? Ou você acha que tecnologia não é usada por Satanás? Alguns falam que não vem de Deus, não vem de Satanás. Eu também não acho que é assim. Para mim, eu volto para Tiago. Tudo que é bom vem do Pai, do homem distorce. O homem distorce com a maior facilidade e Satanás vai agir. Cara, tá aí. Tá? Cultura, tecnologia numa mão, Bíblia na outra. Vejo tudo, retém o que é bom. Retém. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, nos dê discernimento para entendermos o momento que a gente vive, aonde as nossas famílias estão inseridas, e nos dê a capacidade de olhar para as Escrituras e vivermos em conformidade com ela. Em nome de Jesus, então, amém.